Abra sua Bíblia comigo em Eclesiastes capítulo 7. E hoje nós seguiremos a partir do verso 11. Temos visto no capítulo 7 de Eclesiastes como é importante buscarmos o conhecimento de Deus, a importância de se buscar o conhecimento de Deus. E a partir do verso 11 até o versículo 22, nós não vamos ver todos esses versículos hoje, mas a partir do verso 11 até o verso 22, Salomão vem nos mostrar como obter a sabedoria, que é resultante do conhecimento de Deus. Quando se conhece a Deus, se obtém a verdadeira sabedoria. A nossa sabedoria não é oriunda de filosofias, ela não se origina de pensamentos humanos, mas a nossa sabedoria, ela é resultante do conhecimento de Deus. E conhecer a Deus, nos diz a palavra de Deus, que conhecer a Deus nos leva a temê-lo. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Aliás, é o temor a Deus que nos leva à sabedoria. Quando eu conheço a Deus, eu passo a temer a Deus, a reverenciar o seu nome. E reverenciando, temendo a Deus, então eu aprendo a sabedoria. Eu adquiro a verdadeira sabedoria. E quando nós adquirimos a verdadeira sabedoria, nós aprendemos também a lidar com várias coisas da nossa vida, aliás, com tudo na nossa vida. E hoje nós veremos que a sabedoria, ela nos ajuda, a sabedoria que vem de Deus, ela nos ajuda a lidar com o dinheiro. E também nós veremos que a sabedoria nos faz considerar as obras de Deus. Essas duas verdades eu quero ver com você hoje, com base nesses versículos. Mas antes, vamos orar ao Senhor mais uma vez. Grandioso Deus, santo, justo, tremendo é o teu nome. As tuas obras são maravilhosas e nós sabemos disso. E queremos, ó Deus, viver dia após dia, reverenciando o teu nome, glorificando o Senhor, exaltando o Senhor. Como agora veremos na tua palavra, que a tua sabedoria, a nós concedida, ela nos faz lidar com sabedoria, com o nosso dinheiro, com os nossos recursos, e também nos faz atentar para as obras das suas mãos em cada momento. Agora, Senhor, pedimos a Ti que livre o nosso pensamento de qualquer distração e nos ajude a voltar o nosso olhar e a nossa atenção para a Tua palavra. E assim, compreendê-la. Te pedimos isso, em nome de Jesus. Amém. Então, o conhecimento que adquirimos a respeito de Deus muda completamente a nossa forma de viver. É por isso que não dá para acreditar quando alguém diz que é convertido a Cristo Jesus, mas continua na vida de pecado, continua nos mesmos padrões antes da sua conversão, entre aspas. É muito comum ouvirmos as pessoas dizerem isso, né? Especialmente os famosos, quando se dizem convertidos a Cristo. Alguém que era famoso aí no meio artístico, aí de repente apresenta-se como crente em Cristo Jesus, frequentando uma igreja. Mas aí alguém vem e pergunta, mas por que você então continua ainda cantando em trio elétrico de carnaval? Por que você ainda continua com a sua loja de sexy shop? Aquela atriz, não sei o que ela era, uma famosa, chamada Monique Evans. Uma vez perguntaram para ela, mas Monique, você disse que é convertida a Cristo Jesus, você agora é crente, mas e a sua loja de sexy shop? Ela disse assim, não confunda as coisas. A minha fé é uma coisa e meu trabalho é outra.
Absurdo, né? Absurdo. Mas não é só ela que fez isso não, viu? Conheço muitos crentes que na hora de fazer um negócio, ele esquece que ele é crente. Porque ele quer levar vantagem, quer levar lucro. Conheço muitos crentes que falam uma coisa, mas vivem outra. Tem empregados, mas não pagam os direitos trabalhistas que lhes são devidos. Não pagam. E são crentes. São empregados que trabalham fazendo corpo mole, roubando de seus patrões. Apresenta mais atestado do que serviço. E se dizem crentes. Uma coisa é fato, no momento em que nós somos convertidos a Cristo, o nosso coração é tomado pelo temor a Deus. E temor a Deus significa reverência, significa respeito, significa um amor cheio de respeito, um amor respeitoso, um amor obediente, zeloso. Bem, então se tal coisa é pecado, eu não vou fazer mais. Porque eu sei que isso desagrada a Deus. Senhor, mas está difícil vencer esse pecado na minha vida. Me socorra, me ajuda. O escritor aos Hebreus diz que nós temos acesso ao trono da graça e devemos recorrer a esse acesso, recorrer a esse trono da graça, pelo qual nós temos acesso pelo sangue de Jesus. Nós temos acesso a esse trono e nós devemos recorrer a esse trono da graça em tempo oportuno para acharmos misericórdia. E ali ele está falando sobre tentações. No momento em que somos tentados, corramos para Cristo Jesus e peçamos a Ele que tenha misericórdia de nós. O trono da graça de Deus está aberto para nós. O trono da graça de Deus está acessível a nós por meio de Jesus, pelo sacrifício de Jesus. Recorra a Cristo em oração quando você estiver sendo tentado a um pecado. Quando o seu coração estiver se inclinando para algo pecaminoso, clame a Cristo: Senhor, me socorra. Recorra ao trono da graça, para que você possa ser socorrido em tempo oportuno, ou seja, socorrido e não caia no pecado. Temos tudo isso em Cristo Jesus e muito mais. Por isso que a nova vida em Cristo nos mostra que é nova vida mesmo. Um novo proceder, um novo agir, uma nova forma de pensar. A Bíblia repetidamente nos fala sobre renovação da nossa mente, renovar o nosso entendimento, ou seja, a forma como nós vemos as coisas. Há pouco aqui na aula de escola dominical, e se você não tem vindo na escola dominical, você tem perdido excelentes oportunidades de crescer no conhecimento das coisas de Deus. Há pouco aqui na escola dominical, o presbítero Edson falou sobre isso. E nós vimos que a igreja, ela está cedendo ao mundo, começando pelo linguajar que ela usa. Você já observou como que nós, crentes, definimos as coisas usando os termos do mundo? Fulano tem transtorno, não sei do que, blá, 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 blá. A Bíblia não chama isso de transtorno, a Bíblia chama isso de pecado e dá um nome para esse pecado. Então nós estamos vivendo uma época em que a igreja está sendo bombardeada por ideologias, por conceitos, por definições do mundo, e nós estamos abraçando isso e levando isso como se tivesse tudo normal. Seu filho tem TOD. Não é aquele chocolatado, não. Seu filho tem TOD, transtorno opositor desafiador. Porque quando eu mando ele fazer as coisas, ele olha para mim e me afronta e me desobedece. Então ele tem TOD. Não, sabe o que ele não tem? Ele não tem a sabedoria e o conhecimento das coisas de Deus.
Ele nasceu como qualquer outro ser humano nasceu, como nós lemos agora há pouco. Nós fomos concebidos no pecado e em pecado nos concebeu nossa mãe. Somos pecadores desde a nossa natureza, desde o nosso nascimento. Desde a nossa concepção nós somos pecadores. E o pecador, ele se opõe a Deus. E esse tal Todd, eu prefiro Nescau, mas esse tal Todd não é um transtorno. Ele causa transtornos, mas não é transtorno. Ele causa bagunça por onde ele passa. Uma criança sem limites, ela envergonha sua mãe, diz a palavra de Deus. Envergonha seus pais, ela causa transtorno por onde passa. Mas o que essa criança tem, ou o que ela não tem, é o que todo pecador não tem. Uma nova natureza em Cristo Jesus. E o que essa criança precisa? O que todo pecador precisa? Um encontro com Cristo Jesus e entregar a sua vida a Cristo Jesus. A rebeldia faz parte do coração da criança. E os pais têm que ser firmes ali, ensinando, disciplinando. Maravilha, é isso mesmo. E não é fácil. Não tem descanso. Pergunte aí para quem é pai, para quem já foi pai. Pergunte aí se educar filhos dá para tirar férias. Vou tirar férias de uma semana dos meus filhos, eu não vou educá-los. Fica uma semana sem corrigir os seus filhos para você ver o que vai virar. Não é? É a natureza humana. Nós precisamos então de transformação no nosso caráter, na nossa alma, no nosso coração, uma transformação que só Deus pode fazer. Essa nova natureza é obra somente do poder de Deus. E uma vez que formos transformados pelo poder de Deus, toda a nossa forma de enxergar a vida muda. Vamos ver isso na prática? Versículos 11 e 12. Boa é a sabedoria, havendo herança, e de proveito para os que veem o sol. A sabedoria protege, como protege o dinheiro. Mas o proveito da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. Então aqui nós estamos falando sobre bens materiais, vou falar dinheiro, mas envolve todos os bens materiais, tudo que nós temos como recursos para viver. Tudo que o dinheiro pode comprar e que nós precisamos para ter uma vida tranquila. Casa, comida, saúde, tudo. Tudo que o dinheiro paga, nós precisamos. Então, eu vou resumir aqui na palavra dinheiro. A sabedoria que Deus nos dá, ela nos ensina a lidar com o dinheiro. Eu não vou dar uma aula aqui de economia. Para isso, converso com o nosso irmão Jorge. Tem alguém mais capacitado que eu para isso. Tem outros irmãos aqui que são mais capacitados que eu para falar sobre economia. Eu não vou falar sobre economia, eu vou falar de princípios bíblicos sobre como lidar com o dinheiro. O versículo 11. Boa é a sabedoria, havendo herança, e de proveito para os que veem o sol. Bem, esse versículo ele é traduzido, ele traz uma certa dificuldade para nós aqui do jeito que ele está traduzido, e algumas versões trazem assim, por exemplo, a revista Corrigida e Fiel, a Almeida Corrigida e Fiel, e a revista e Corrigida, trazem assim: tão boa é a sabedoria como a herança. Já a NVT, a nova versão transformadora, ela traz assim: a sabedoria é ainda melhor quando acompanhada do dinheiro. Que aqui é traduzido por herança, né? Então a sabedoria é ainda melhor se ela vier acompanhada com dinheiro. Então se ela não tiver dinheiro, então ela não é boa. Não é isso que ele está dizendo. O que ele está mostrando para nós aqui é que ainda que o dinheiro possa acabar, ser roubado ou perder o seu valor, ter dinheiro é algo bom, não é mesmo? Você fica triste quando você tem dinheiro? Quando você abre lá o seu saldo bancário e vê que tem uma graninha extra lá, você fica triste? Puxa vida, sobrou dinheiro esse mês. Eu nunca vi ninguém fazer assim, confesso. Eu lembro de um nosso irmão lá em Brasília, quando eu pastoreei em Brasília, nosso irmão Joacir.
Logo que lançou, lá em 96, 95, logo que foi lançada a nota de R$ 100, ele achou tão bonita a nota e guardou num canto escondido da carteira dele e esqueceu. Quando foi lançado o Plano Real, foi em 94, né? 94, 95, foi lançado o Plano Real. E ele pegou então a nota de R$ 100 e ficou, achou muito bonita a nota, né? E guardou. E ele esqueceu desse dinheiro. E aí um dia ele falou para mim assim: nossa, Olivar, aconteceu algo comigo hoje que foi muito bom. Isso o que foi? Cara, eu estava sem dinheiro. Não tinha dinheiro para comprar o pão do café da manhã. E eu comecei a mexer na minha carteira, eu vi que tinha na carteira, eu vi que tinha muito papel na carteira. Eu estava indignado porque não tinha dinheiro na carteira, mas a carteira estava cheia de papel, né? Minha carteira, aliás, está desse jeito hoje, está cheia de papel, cheia de nota fiscal ali, cheia de papel. Eu uso a carteira para isso. A gente não usa quase mais dinheiro, né? É só Pix, transferência. Mas aí o Joancir falou: rapaz, mas aí eu fuçando ali num cantinho da carteira, um cantinho daquele bem escondidinho, achei uma nota de R$ 100, que há uns 3 anos, quando foi lançado o Plano Real, 2, 3 anos, eu achei tão bonita a nota e guardei na minha carteira. E quando eu encontrei essa nota, eu fiquei tão feliz, porque agora eu pude ir lá comprar, não só o pão do café da manhã, mas deu para fazer a feira, na época que dava, né, com R$ 100, né? Hoje está difícil. Eu nunca vi ninguém ficar triste por encontrar dinheiro, né? Ainda mais nessas condições, né? Dinheiro é bom ter dinheiro. Não é pecado você ter dinheiro. Se você tem uma condição, eu sempre tenho dito isso aqui. Se Deus tem dado a você a condição de você ter algo mais, um dinheiro a mais, que bom, louve a Deus por isso. E use isso com sabedoria. Empregue isso para a glória de Deus. Observe se tem alguém conhecido ou alguém perto de você passando necessidade. Ajude a socorrer essa pessoa na medida do possível. Contribua com a obra do Senhor. Você sabia que tem chineses ouvindo a palavra de Deus? Sabe por quê? Porque tem missionários pregando lá. Sabia que tem povos árabes, onde o evangelho é proibido ser pregado, mas tem árabes ouvindo o evangelho, muçulmanos ouvindo o evangelho. Por quê? Porque tem missionários. E esses missionários estão lá, não vivem de brisa, não vivem de vento. Esses missionários são sustentados pelas igrejas. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Mas veja que a palavra de Deus diz que ter sabedoria com dinheiro é muito bom. Mas se você não tiver dinheiro, mas tiver sabedoria, bom também. Porque o mais importante é a sabedoria. Ainda que Salomão diga que a sabedoria protege como protege o dinheiro, ou seja, ele está dizendo que tanto a sabedoria quanto o dinheiro trazem proteção. O que ele está dizendo aqui é que tanto um quanto o outro podem proporcionar isso. Se você tem condições, você põe uma câmera de segurança, você contrata um vigilante, você contrata um seguro. São proteção, formas de proteção. São proteções que você pode colocar na sua vida. E você precisa de dinheiro para isso. Agora, não é sábio você guardar o dinheiro e dizer assim: Deus vai proteger minha casa. E você não põe a sua casa no seguro. E o seu dinheiro está lá no banco, mas você pode pagar um seguro para ficar tranquilo. Não é sábio fazer isso. Ah, mas se eu fizer isso, se eu contratar um seguro, eu não estou confiando em Deus. Então por que você vai ao médico? Você não confia em Deus quando você vai ao médico? Não é? Então nós precisamos tomar cuidado e usar com sabedoria. Usar com sabedoria. Mas há algo mais importante do que o dinheiro. E é por isso que nós sabemos usar o dinheiro quando nós temos a sabedoria de Deus. A Bíblia diz que a sabedoria, ela tem uma vantagem muito maior do que o dinheiro, do que ter apenas dinheiro. A sabedoria dá vida
ao seu possuidor. Ela dá vida ao seu possuidor. A sabedoria traz proteção para a alma. O dinheiro paga a proteção do corpo, dos bens materiais, do que é material. O dinheiro paga o médico para você fazer um tratamento do seu corpo, para comprar um remédio. O dinheiro faz tudo isso. Mas a sabedoria, que é resultante da nova vida que Cristo lhe dá, a sabedoria que é resultante do temor a Deus no seu coração, traz para o seu coração a vida, para a sua alma. Traz tranquilidade para a sua alma, uma tranquilidade que dinheiro algum nesse mundo pode dar. A verdadeira sabedoria resultante do temor a Deus, ela nos ajuda a lidar com a realidade da morte. Começo do capítulo 7, falamos muito sobre a morte. Aliás, várias vezes no livro de Eclesiastes fala-se sobre a morte. A sabedoria de Deus nos ajuda a lidar com questões sobre a morte. A entender que a morte não tem a última palavra sobre nós. A nos dar esperança que vai além da morte. Quando aqueles que vivem sem Deus no mundo, aqueles que não temem a Deus, quando pensam na morte, ou logo mudam de assunto, evitam falar sobre o assunto, ou entram em desespero, quase morrem quando pensam na morte. Quase morrem de tanto medo. Morrem de medo de morrer. A sabedoria que Deus nos dá nos ajuda a lidar com a morte. Nos faz ser serenos e calmos diante da realidade da morte. A sabedoria também nos protege da tolice da ira pecaminosa, que deseja vingança. Nós vimos também aqui no capítulo 7, que quando o justo, ele praticando a justiça, mas ele está debaixo da opressão de homens perversos, se Deus não tiver misericórdia desse justo, o justo fica doido, ele perde o juízo, e ele vai fazer besteira, ele vai fazer vingança com as próprias mãos. A sabedoria de Deus nos livra dessa tolice. A sabedoria de Deus refreia os pecados em nosso coração, a começar pelo pecado da ira pecaminosa. A sabedoria de Deus também nos ajuda a ter uma visão ampliada em relação às coisas que Deus está fazendo neste mundo. Sim, o terremoto lá em Mianmar foi obra da mão de Deus. Pastor, mas Deus, sim. Ou você acha que o diabo tem poder para isso? Não. Leia o Salmo 29. A voz do Senhor despede chamas de fogo, faz tremer a terra. A voz do Senhor, o que é isso? Tremer a terra? Terremoto. Pastor, mas foi tão triste. Sim, não estou dizendo que não foi triste. Não estou dizendo que foi algo que a gente deve... não foi nada, deixa para lá, problema deles. Não, é triste. Por isso que nós intercedemos por eles há pouco. Porque é triste mesmo. Porém, não podemos jamais esquecer que Deus está no controle de tudo. E se Deus fez um terremoto daquele, sabe para quê? Mas Deus não teve misericórdia daquelas vidas. A gente acha que porque Deus é misericordioso, então ninguém vai morrer. Se fosse assim, crente nenhum morreria. Não é mesmo? Mas crente também morre. Como se diz lá em Minas, morte de morte morrida, morre de morte morrida ou de morte matada. Né? Naturalmente ou provocada, mas morre. Todo mundo. Mas então por que Deus faz um terremoto daquele? Por quê? Ali nós já temos um anúncio do juízo de Deus. Se foi terrível aquele terremoto,
Espere para ver o juízo final. Mas as pessoas continuam vivendo sem se importar com isso. Por quê? Porque não tem a sabedoria de Deus nos seus corações. Lamentável é ver crentes vivendo assim. Lamentável é ver crentes que se dizem crentes vivendo dessa forma. Aplicando aqui para o nosso coração os versículos 11 e 12, nós podemos fazer coisas boas com o dinheiro, tanto para nós quanto para as outras pessoas. E para a obra de Deus, nós podemos fazer. Podemos ajudar aos necessitados, proporcionar mais conforto para os nossos queridos. Mas a sabedoria é muito melhor. A sabedoria é muito melhor. Se ela vier com dinheiro, maravilha. Se vier sem dinheiro, não faz diferença nenhuma. Ou melhor, o dinheiro não faz falta nenhuma. O que importa é ter a sabedoria de Deus no nosso coração. A sabedoria oriunda do conhecimento de Deus não somente nos abençoa nessa vida, mas principalmente nos prepara para a hora mais importante da nossa vida, depois da nossa conversão, a hora da nossa morte. Uma pessoa rica em sabedoria, uma pessoa rica sem sabedoria, desperdiça sua fortuna. Você já viu muitos casos de ricos, pessoas que estavam muito ricas, de repente perderam tudo. Ou aquele rapaz que recebeu uma herança fabulosa, em pouco tempo estava na rua, à míngua. Mas o sábio, ele é capaz de obter mais riquezas, mais e mais, de ampliar os seus recursos e usar isso de forma a glorificar a Deus e a abençoar outras vidas. Os ímpios também conseguem ficar ricos, conseguem se enriquecer de formas ilícitas, de formas pecaminosas, mas o servo de Deus, ele vive com sabedoria. Ele vive pela sabedoria que Deus lhe dá. A sabedoria de Deus nos impedirá de sermos escravos do dinheiro. Ela nos fará sermos bons mordomos do dinheiro que pertence a Deus e que Ele confiou ao nosso cuidado e administração, e que um dia Ele pedirá contas. Deus um dia pedirá contas de tudo o que nós temos usado, tudo o que nós temos feito. Nós prestaremos conta, porque o dinheiro que está no nosso bolso não é só o do dízimo e da oferta que é de Deus. O dinheiro que está no nosso bolso também é de Deus. E nós precisamos ter sabedoria em administrar o dinheiro. Eu sei que está difícil nesses dias, está mesmo. Para todo mundo, está mesmo. Está mesmo. Eu não quero desanimar você, vai piorar. Não importa o governo que entrar, vai piorar, irmãos. Sabe por quê? Se não piorar, a Bíblia não se cumpre. E a Bíblia diz que vai acontecer assim. E que Deus tenha misericórdia de nós e nos recolha antes dos flagelos que estão descritos, que acontecerão no Apocalipse. Já estamos vivendo muitos deles. Mas nos últimos dias as coisas ficarão ainda mais difíceis. Eu disse que nós seguiríamos até o versículo 14 com os irmãos. Eu vou deixar para a semana que vem. Eu vou parar aqui no versículo 11 e 12. Semana que vem eu vejo o versículo 13 e 14 com os irmãos. Mas eu quero encerrar aqui chamando a sua atenção para esse fato. Sabedoria é resultado do temor de Deus no nosso coração. E a sabedoria que resulta do temor de Deus no nosso coração, ela se transforma em ações que glorificam a Deus. Sejam por palavras,
sejam por ações, pensamentos, essas ações, palavras e pensamentos que glorificam a Deus só podem ser realidade na nossa vida se formos alcançados pela graça de Deus, transformados pelo Senhor Jesus, alcançados pelo amor de Deus, regenerados. Somente assim. Eu encerro aqui perguntando a você: você já é uma nova criatura em Cristo Jesus? Já recebeu a Cristo como seu Salvador? Você já tem essa sabedoria que demonstra temor e respeito a Deus? Essa sabedoria que se transforma em obediência aos mandamentos do Senhor? Você já a tem? Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça e que Deus alcance os corações que ainda não foram alcançados pela sua graça. Em nome de Jesus. Amém. Nos coloquemos